Oi pessoal, tudo bem? Tá começando o programa Poupar para Render, feito especialmente para você que recebe o salário aqui no Itaú e quer falar sobre dinheiro de uma forma leve e simples. Eu sou o Luiz e hoje a gente vai falar aqui com os nossos convidados super especiais de como desmistificar aquele que é um tabu para os brasileiros, que é o dinheiro. Sou formado em administração, com especialização aqui em inteligência de marketing. Sou especialista aqui no Itaú no mundo de meios de pagamento e hoje eu vou trazer aqui a bola para o Juan e para a Érica, nossos convidados que vão fazer aqui um movimento super importante de contar um pouquinho mais sobre uma receitinha de bolo super especial, tá? Que a gente tem para mostrar para vocês. Vou fazer aqui minha autodescrição. Então, eu sou um homem preto, de cabelos pretos, olhos castanhos e barba. Estou vestindo uma camiseta branca com listras pretas e uma calça cinza. E aí, vou passar a bola aqui para a Érica e para o Juan também se apresentarem aqui. Pessoal, sejam super bem-vindos. Oi, Luiz, é um prazer estar aqui. Eu sou a Érica Barcoquebas. Deixa eu me autodescrever primeiro. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos aqui na altura dos ombros, sou baixinha, estou usando uma blusa marrom e uma calça laranja, né, com a bota preta. Eu sou formada em Ciências Contábeis, sou planejadora financeira CFP sou youtuber aqui há 10 anos, né? Estou aqui trabalhando bastante tempo em casa, né? E eu já fui gerente de relacionamento, então lidei bastante ali com o público, com os clientes, vi as suas dores no dia a dia. Hoje eu sou analista de recomendação de investimentos. Legal. Obrigado aqui, Érica. Juan, fica super à vontade. Luiz, Érica, muito prazer, muito bom estar aqui. Eu sou o Juan Pereira, eu sou um homem branco. Hoje eu estou vestindo uma camiseta bege com o logo comemorativo do Itaú, uma calça cor de laranja, uso barba e cabelos pretos, tenho olhos castanhos. E sou um profissional da área de comunicação social, especialista em cultura material e consumo. Estou aqui no Itaú há 8 anos, na área de relações institucionais e sustentabilidade, e vim bater esse papo aqui pensando muito em o que a gente tem feito com esse dinheiro. Sensacional, Juan. E, gente, vamos começar do começo? Na opinião de vocês, por que falar de dinheiro ainda é um tabu para as pessoas? É vergonha? É falta de conhecimento? É dia a dia? O que vocês acham que está aqui por trás dessa dinâmica aqui para as pessoas? Olha, Luiz, eu acho que é um pouquinho de tudo. O dinheiro, ao mesmo tempo que ele é um tema universal, afinal todo mundo usa o dinheiro, né? A gente precisa comprar, pagar conta basicamente todo dia, é um tema universal. E ao mesmo tempo a gente nunca fala dele de forma muito direta, né? Já reparou o quanto as pessoas falam, acho que eu estou ganhando bem nesse emprego, ou o contrário, acho que eu estou ganhando mal, tal coisa está cara no mercado, tal coisa está barata. A gente comenta essas percepções muito no geral, mas muito dificilmente a gente fala no detalhe, a gente encara para valer. E aí o Itaú até pesquisa esse assunto, né? A gente tem algumas pesquisas publicadas, chama Dinheiro Tabu, inclusive, e ela mostra como isso nasce na nossa história e na nossa cultura. O brasileiro viveu muitos ciclos econômicos, muitos ciclos de crise e foi aprendendo a ter uma relação um pouquinho mais distante com o dinheiro. Então, me perguntando da origem, eu diria que é mais na cultura, mais da história do Brasil. E hoje a gente está aqui para desmistificar isso para quem está aqui nos assistindo, né? Tirar o tabu. Boa. E, Érica, você trabalha com esse nosso especialista aqui em planejamento financeiro e muito provavelmente se depara com situações aqui do dia a dia em que as pessoas, desde aquelas que estão começando a lidar com dinheiro até aquelas que já estão em estágio mais avançado, como que você vê isso no dia a dia e tem situações que você pega aqui no dia a dia que te chamam a atenção, algum caso que já te marcou aqui na sua trajetória? Com certeza, Luiz. O que o Juan trouxe, a gente vê isso de forma muito escancarada no dia a dia, né? Que dinheiro é um tabu tão grande, mas tão grande, que a gente só passa a falar de dinheiro realmente quando não tem mais jeito, né? Quando uma situação ali. Exato, quando, eu não consigo mais segurar aquilo, né? Eu me lembro de um caso, né? Eu já fui gerente de relacionamento, e eu lembro de um caso de um cliente que ele chegou aqui, não, eu quero aqui fazer um financiamento, né? Sentou na frente da minha mesa, tá bom, vamos conversar, que legal, né? Você vai realizar ações e tudo. E aí, quando eu abri a conta dele, eu vi que ele ganhava super bem, até, né, para média e tal, só que ele estava com um cheque especial estourado. Opa! Sim. E aí, eu fui entender, o que aconteceu, né? Eu falei para ele, ele falou, eu não sabia.
né? É uma pessoa que ele foi gastando, foi, né, tirando ali. Quando a gente consultou o extrato dele, não era só o cheque especial, mas o cartão também estava assim. A gente olhou o extrato dele, a gente viu que eram pequenas compras que ele fazia na internet, né? Era uma ajuda que ele fazia para a família, né? Que ele era a base da família dele, né? Ele ganhava bem, então ele cuidava ali de todo mundo. Mas aí ele falava, né? Putz, não, deixa que eu resolvo, deixa comigo. Então ele acabou se enrolando e ele ficou muito angustiado quando eu trouxe aquela situação para ele, né? E a gente viu e resolveu junto. Um outro caso que é bem emblemático porque é como se fosse o contrário do que eu vi com esse cliente, que foi uma moça que ela me procurou porque ela queria financiar um apartamento, né? Queria dar uma entrada no apartamento para poder financiar. E ela tinha o dinheiro guardado, só que ela tinha muito medo de investir, porque ela tinha medo, será que eu vou perder dinheiro? Será que vão confiscar o meu dinheiro? Então, realmente, tem esse aspecto muito, né? Os dois casos, apesar de serem diferentes, eles têm essa semelhança de que envolve muito sentimento, né? E as duas pessoas também foram me procurar somente no último, né? Exato. Então, eu acho que é algo que envolve muito sentimento, apesar de ser algo que é prático, né? Dinheiro. Então, é algo que a gente precisa levar em consideração quando a gente faz o planejamento. Érica, e você tocou em pontos super importantes, né? Porque aqui envolve muito a trajetória de cada um, né? E apesar de os casos que você trouxe são muito diferentes, mas envolve sentimento, criação, momento de vida, tem uma série de coisas por trás e por isso que a gente precisa quebrar esse tabu e sobre aqui falar de dinheiro, mas ok, agora a gente precisa do ponto de partida, né? Por onde que a gente começa, né? Como fazer isso? Sim. Uma coisa que o pessoal fala bastante, né? De, vou resolver isso aqui, mas não tem receita de bolo e tudo. Bem, que bom que para esse caso tem receita de bolo. Boa. Então né? Já quero saber dessa receita. Exato. Me conta. A gente tem aqui 4 passos, né, que a gente consegue seguir e a partir daí a gente consegue fazer um planejamento financeiro mais robusto. O primeiro é o controle financeiro, saber quanto que você ganha, quanto que você gasta, e aquele saldo líquido ali do seu salário, né, e seus gastos mensais, aqueles gastos que são obrigatórios, os que são variáveis. E aí, para a gente ter uma noção inicial de como estão as nossas finanças. O segundo passo é a parte de poupar. Quando eu falo de poupar, não é colocar dinheiro em poupança, é guardar um dinheiro para começar, né, a realizar seus sonhos, a ter uma tranquilidade financeira ali para imprevistos, né, para emergências, que é muito importante. O terceiro ponto é a parte do crédito. E aí eu acho que existe um tabu maior ainda em relação ao crédito, porque é uma relação meio 880, né? Tem gente que ama quando libera um cartão lá e às vezes paga o pagamento mínimo, né? E tem gente que detesta, que não usa para nada, né? Mas também acaba não conseguindo realizar seus sonhos, né? Porque o crédito é uma ferramenta, né? A gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. E o último é o planejamento para o longo prazo. Então, aquele planejamento para você ficar tranquilo, para a aposentadoria, né? Para ter uma tranquilidade ali para você e para sua família. Legal. Não, e você me fez lembrar agora até de uma situação. Um dos meus maiores hobbies é viajar, né? Eu amo viajar, conhecer o mundo. E uma amiga minha me falou, você viaja tanto, também quero viajar, mas nunca tenho dinheiro, nunca consigo fazer, né? E aí o que ela fez, acho que até para tentar um jeito diferente, ela imprimiu a foto de um destino para onde ela queria ir, colou na geladeira e aí ela sempre que ela, às vezes pedia um delivery ou um aplicativo de transporte, ela lembrava ali, porque aí a partir disso ela materializou, né, o que ela de fato tinha como objetivo e até naquele exemplo que você trouxe, né, de ir gastando aqui, gastando ali, você começa a perceber o que está minando ali, né, o teu dinheiro ali no dia a dia, né, Érica? Legal. Muito Muito bom. legal, Luiz. Esse exemplo, ele é muito importante porque quando você falou da receitinha de bolo, é um bolo que às vezes é fácil de fazer, às vezes não. Esse bolo eu vou chamar de saúde financeira. A sua colega, que ela tinha esse sonho de viajar e imprime, ela está dando um sentido para aquilo. Vamos combinar que às vezes você vai terminar a semana, trabalhou bastante, está cansado, às vezes dependendo até como foi, está meio frustrado. Você vai sentar e revisar todos os seus gastos, ou você vai deixar de fazer aquele passeio que você quer muito, de cara, né, de forma natural, às vezes essa motivação não vem. Quando eu tenho um objetivo claro, quando eu tenho a foto da minha viagem ali impressa para eu perseguir, eu tenho mais sentido para cuidar da minha saúde financeira. Então, eu acho que esse também é um bom ponto de partida.
Eu tenho um objetivo e o que eu vou fazer ali nos meus 4 pilares da receita de bolo para chegar lá. Legal, perfeito. E aí a gente já tem aqui a clareza dessa importância. Acho que a gente trouxe um exemplo aqui mais prático, mas tem um jeito certo? De fato a gente seguindo aqui a receita de bolo, como que vocês enxergam isso daqui de forma mais prática aqui no dia a dia? É um tema diverso, né? Esse da saúde financeira. Se a gente pesquisar ao redor do mundo, a gente acha várias definições. Aqui essa que a gente está usando, de 4 pilares, de controle, poupança, crédito e planejamento, ela tem a ver com o que a gente aprendeu de como considero os produtos financeiros na vida financeira, o meu momento, as minhas atitudes individuais, mas tem outras definições do mundo. Que todo conceito de saúde financeira ele vai querer dizer é que eu sou capaz de lidar com os meus compromissos no presente e de manter essa qualidade de vida no futuro, que é o que a Érica fala do planejamento e tal. E aí tem formas de eu trabalhar esses 4 pilares. Tem vários jeitos certos, eu diria, mas tem o ponto de partida que eu acho que é pelo controle financeiro, que aí a gente pode bater um papo. Perfeito. E até vou resgatar aqui os nossos 4 pilares aqui, que é a forma que o Itaú enxerga, né, de conduzir isso. Desses 4, tem algum que é mais importante em detrimento do outro? Como que é feito isso, né? Enfim. Não tem mais importante. Todos são complementares. Já fez um bolo sem ovo? Não. Sem fermento? Tá, entendi agora. Então tudo se completa aqui, né? Exato, tudo se completa e quando a gente coloca os ingredientes também na quantidade certa, o bolo pode ficar uma delícia ou pode ficar solado. Verdade, tá certo. Agora ficou muito claro, tá super claríssimo aqui. E então, já que a gente já começou a falar dos 4, vamos aprofundar eles? Acho que é super importante para quem está nos assistindo aqui. Vamos começar pelo controle, que eu acho que pode ser um bom ponto de partida aqui. Sim. Bom, o controle financeiro eu acho que ele é descomplicado no que significa. Eu preciso entender o meu fluxo de contas do mês, conseguir me manter em dia, e é isso, esse pilar da visibilidade. Então tem a ver com eu organizar as áreas da minha vida. Eu sei quanto eu gasto de alimentação no mês, eu sei quanto eu estou gastando de saúde, de transporte. O controle tem a ver com criar essa consciência, e aí tem várias formas de eu fazer isso. Acho que a Érica pode até comentar aqui boas formas de fazer controle financeiro. Sim, claro. Eu vou trazer um exemplo que eu acho que deixa mais tangível, né, do que eu falar dos conceitos, né? Então, eu tive um professor na faculdade que ele me marcou uma vez que o assunto eu não lembrava, né? Mas o que ele falou, brincando ali, eu lembrei. Que ele falava que toda sexta-feira ele se reunia com o pessoal com a família dele, né? Com a esposa, com os 2 filhos. E ele separava um bolinho de dinheiro assim. Aí ele colocava em cima da mesa, assim, hoje em dia tem Pix, né? Mas ele separava o dinheirinho assim, colocava em cima da mesa, na sexta-feira, e falava assim, para onde que a gente vai passear no final de semana? O que a gente vai fazer? Né? Então, era uma decisão conjunta, ele decidia ali junto com a família, criava ali um laço com a família, né? Criava a educação financeira para os filhos dele também. Né? E também, esse é um ponto que eu acho muito interessante aqui, controle financeiro não quer dizer que a gente vai deixar de aproveitar a vida. Né? Quer dizer que a gente vai gastar com consciência. Então, a gente vamos ter um lazer no final de semana, vamos tomar um sorvete, para onde que a gente vai? Vamos passear no shopping, vamos para um cinema, mas tudo isso demanda planejamento financeiro e dá para fazer tudo com planejamento, com consciência. Perfeito. Eu vou caminhando aqui até com a Érica, também trazer até um exemplo meu de forma bem prática também. Eu também estava, uns 2, 3 meses atrás, eu parei para olhar a fatura do meu cartão e na minha cabeça, não, estou gastando no supermercado, é o meu dia a dia, até que eu parei para olhar a fatura e vi que estava tudo indo em aplicativo de transporte. Então, quando a gente para de fato entrar no detalhe, a gente se surpreende nesse sentido, né? Por isso que é tão importante a gente fazer isso aqui no dia a dia, né, Juan? Exatamente. A gente tem que buscar ferramentas que facilitem isso. Como a gente falou no começo, infelizmente o tema ainda é um tabu. A gente nem sempre vai ter essa disposição de fazer, nem sempre é prazeroso. Então, quando a gente também consegue ferramentas que facilitam parte do trabalho, eu acho que ajuda. Por exemplo, quem usa o aplicativo do Itaú tem a seção do controle de gastos. A pessoa consegue saber quais categorias, então foi saúde, foi alimentação, ajuda ali a surpresa do Luiz não ser mais tanto uma surpresa, e isso vai te dando agilidade, vai tornando mais fácil. Então eu acho que um pouquinho do controle é isso, ele é um hábito, ele tem que acompanhar e ele te ajuda a decidir para onde vai esse dinheiro.
Seja aqui com o controle mostrando para você onde já foi, seja como o exemplo do seu professor, que eu achei interessante, de juntar a família, de conversar, precisa ter uma intenção, né? Exato. E eu gosto muito desse recurso que tem aqui no Extrato, porque você consegue, inclusive, colocar metas de gastos, porque e aí tem, considerando aqui a tua realidade, dá para você classificar também os tipos de gastos que tem ali no dia a dia, então isso facilita bastante, né? E aí aqui, até avançando aqui, gente, já falamos aqui do importante aqui, que é ter esse controle, né? Agora vamos para a parte que eu acho que muita gente quer saber, que é como a gente começa a, de fato, poupar, né? Como que a gente consegue guardar dinheiro. Então, como que a gente pode se organizar aqui nesse sentido? A gente tem alguns conceitos em finanças que são os nossos baluartes, digamos assim. E um que deve ser bem conhecido, às vezes de muita gente que já viu alguns vídeos nossos, né? É a reserva de emergência. A gente tem uma base aqui em investimentos, uma frase que a gente fala que é muito forte, que investimentos e guardar dinheiro não é um fim em si mesmo. Né? Ele é um meio para a gente ter tranquilidade, um meio para a gente conquistar nossos sonhos. Né? Então, qual é o primeiro passo que a gente dá nessa tranquilidade, né, em realizando nossos sonhos, é tendo uma reserva ali de emergência para qualquer imprevisto que aconteça. Então, você imagina, você está lá cozinhando, dia de domingo, sobrou aquele dinheirinho no mês e acaba o gás. Perfeito. Já aconteceu comigo. Verdade. Né? Então, a reserva de emergência é justamente para esses imprevistos, né? A gente ter essa tranquilidade, né? Imagina você andar com medo de que o carro quebre. Não, você não precisa, quebrou, você nem se estressa, né? Você fica tranquilo porque, né, tá tudo bem ali. E o ideal é que a gente consiga guardar um certo valor dos nossos custos mensais para a gente ter uma margem ali, né? Então, o que a gente recomenda é ali de 3 a 6 vezes mais ou menos o seu custo mensal. Perfeito. E tem gente que acha que para começar tem que ter muito dinheiro. E às vezes, gente, não precisa. Há 4 anos atrás, eu fiz um desafio para mim mesmo, que eu comecei a guardar R$30 por mês na minha conta. E agora eu estou indo fazer uma viagem para o Nordeste, já com aqueles R$30 que eu me coloquei como meta para guardar aqui por mês, passagem. E às vezes a gente tem formas mais simples, né? Não precisa começar com muito. A gente às vezes só precisa, né, criar o hábito. Acho que é o principal ponto de partida, né? Perfeito. Exato, exato. E dentro do aplicativo do Itaú tem um recurso que esse daqui eu falei até com a Érica antes da gente começar, que são os cofrinhos. Eu adoro os cofrinhos porque é uma forma super simples e a gente consegue tangibilizar exatamente isso, né? Então, você coloca ali o objetivo, quero fazer uma viagem. Então, você coloca em quanto tempo que você quer fazer essa viagem, coloca a meta de valor e ainda mais legal disso tudo que está rendendo, né? Então, você está colocando dinheiro ali e ele está se multiplicando aqui na linha do tempo. E aí, gente, seguindo aqui, falamos do controle, falamos do guardar, e agora tem um pilar, aqui dentro dos pilares tem um que é super importante, que é o crédito, e que muitas vezes as pessoas encaram ele como um vilão, né? Como se fosse um problema, só vou usar o crédito aqui quando eu estou precisando de dinheiro na minha vida. É isso mesmo? Não é? Me contem um pouquinho mais aqui quando a gente fala de crédito. Muito interessante. O crédito, ele é parte do tabu que a gente discute, né? As pessoas, como você mesmo disse, às vezes acreditam que ele é um vilão. Mas se a gente pensa na nossa conversa até aqui, tudo se conecta muito bem. Então, eu tenho que ter objetivos, porque o dinheiro não é um fim em si mesmo, como a Érica disse muito bem. Eu tô cuidando do meu dinheiro para fazer alguma coisa importante para mim. E aí as coisas vão se conectando. Então, se eu tenho um bom controle, eu sei quanto eu consigo guardar e formar esse hábito saudável. E se eu consigo ter um bom controle e consigo ter um hábito de guardar, eu me aproximo do crédito de uma forma um pouquinho mais saudável. Então, quando eu penso aqui, principalmente nesse viés de sustentabilidade, numa relação duradoura ao longo do tempo, eu estou falando do crédito num lugar de realizar planos, não só tapar buraco, né, mas um uso planejado. Eu sei quanto eu preciso, quanto tempo eu posso pagar e isso cabe no meu orçamento. Então, quando a gente vai se aproximar de crédito falando de saúde financeira, não é não usar. Eu estou usando planejado, está cabendo no meu orçamento e, mais do que isso, está me ajudando a realizar os planos que eu anotei ali no comecinho da nossa conversa. Então, acho que é um bom ponto de partida para falar de crédito. Perfeito, legal. E aí, até para os nossos espectadores, Érica, se você puder nos trazer aqui um pouquinho do como usar bem o crédito aqui no dia a dia, eu acho que é importante para quem está nos vendo.
Sim, é como o Juan bem trouxe, às vezes, e também o Luiz trouxe aqui, às vezes a gente vê o crédito como um vilão, né? Tipo, e às vezes a relação do crédito, ela é 8 ou 80. Ou a pessoa, ela ama quando aumenta o limite lá do cartão, ou a pessoa, ela não usa crédito de jeito nenhum, porque é ruim, né? E tudo. E dá pra gente ter um uso saudável do crédito, né? Pra gente, né, realizar nossos sonhos, pra gente, muitas vezes, empreender, e também, às vezes, para sanar uma emergência, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui do cheque especial. Né? Eu falei lá do meu cliente, né, que ele usava, ele passa aqui no cartão, vai passando, e ele estourou o cheque especial. Isso não é uma forma devida de usar. Mas, se, digamos, você vai receber seu salário daqui a uma semana, aconteceu um problema, seu gás acabou, você ainda não conseguiu formar sua reserva de emergência, o cheque especial, ele vem para dar um alívio. Né? Mas é para aquele gasto, aquele uso de curto prazo, curtíssimo prazo. E aí, agora para outro tipo de uso. Digamos, eu quero comprar uma moto. Eu vou usar o cheque especial? Existe outro tipo, aí fica complicado, né? É complicado. Existem outros tipos de financiamento, né? Eu não vou usar o cheque especial, então eu não vou comprar minha moto financiada. Não, calma. Existem vários tipos de crédito com várias finalidades diferentes, né? Então, fazendo planejamento, cabendo no seu orçamento, tá tudo certo. Então, e aí você faz aquela pergunta, né? Qual é como que eu faço esse uso do crédito de forma saudável? Primeiro é isso, né? Cada tipo de crédito tem uma finalidade diferente. E o outro que eu realmente preciso disso? Né? É uma necessidade ou é um impulso? Eu vou dar um exemplo aqui meu, porque eu sou planejadora financeira, mas eu tenho meus vieses também, porque eu sou um ser humano, né? E eu fico com vontade de comprar as coisas no aplicativo, que é tudo muito fácil hoje em dia, né? Você só, né, vai lá, acessa e faz. Uma maneira de que eu peguei aqui, de não ter essa impulsividade, foi, se eu gostei de alguma coisa, eu copio o link do que eu gostei, coloco no bloco de notas, e eu coloco no bloco de notas do meu objetivo, tá assim, viagem para a Índia, que eu quero viajar para a Índia um dia, minha gente. Ai, que legal. E aí eu coloco essa coisa no bloco de notas de viajar a Índia e falo, será que vai valer a pena eu comprar isso aqui e estar abrindo mão do meu sonho? Exato. Então, é esse tipo de controle e esses mecanismos que a gente faz que ajudam a gente também aqui a ter esse controle maior do crédito e a usar ele de forma saudável. Exatamente. Eu lembro quando eu peguei o meu primeiro cartão de crédito ali com meus 18, 19 anos, eu falei, meu Deus, tô rico, um monte de dinheiro. E assim, é nessas situações que as pessoas começam a gastar na impulsividade, né? Então, que é aquela situação clássica, né? De sair parcelando tudo no cartão e esquecer que uma hora, né? Uma hora a conta chega, uma hora tem que pagar. Cartão é uma baita ferramenta, né? Mas se a gente vai só parcelando, acaba se enrolando mesmo. Eu não vou mentir que o meu primeiro cartão, o destino foi bem esse, de ir usando o máximo, mas hoje eu aprendi. Hoje eu sei o cartão, ele tem que caber no meu orçamento, ele é parte da minha renda, não é um complemento. E também das parcelas eu me curei. Parcela é o tanto que eu planejei, nem sempre ficar pondo o máximo possível de parcelas vai me ajudar. Só faz eu ficar comprometido por muito tempo. Então o cartão agora, né, ocupa um lugar melhor e aí deixo de dica para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que é isso, mantenha o saldo do seu cartão, tanto que você vai usar ali compatível com o seu orçamento mensal. Se sentiu que vou perder o controle, a maioria, né, dos cartões hoje você consegue ajustar o limite para menos, então você pode até pôr uma meta de gasto do cartão e ajustar o limite para isso e manter ele ali. E sem falar todas as dicas de segurança, de não emprestar o cartão, de cuidado com compras online. Acho que tudo vale e tem a ver com o crédito saudável. Perfeito. Não é só pegar o dinheiro emprestado, né? Você, de fato, entender o impacto que tem no orçamento, né? Perfeito. Perfeito, legal. Muito bom, gente. Eu acho que são dicas aqui super importantes que a gente falou aqui. E tem um último pilar agora que a gente passou aqui por poupar, ter o controle, falamos de crédito, e tem algo que também eu acho que une isso tudo, que é de fato o planejamento, né? Então, como que a gente começa, né, com agora pensando nesse último pilar, olhando aqui para planejamento? O planejamento, ele acho que amarra para mim essa noção de saúde financeira, porque eu parti do meu presente imediato, então eu estou olhando o controle, quanto eu estou gastando e ganhando agora, e se está sobrando para eu guardar. E se está me faltando para realizar um plano, eu chego no crédito. E aí eu estou usando esse crédito planejado, eu amarro essa conta com o planejamento que eu estou olhando lá para o longo prazo.
tudo isso que eu estou fazendo no presente está me garantindo para esse futuro quando eu me aposentar? Mais do que isso, tudo que eu estou conquistando agora, a moto que eu comprei, ou né, o imóvel, ou algum outro bem, eu consigo proteger também, porque eu estou acumulando ao longo da vida. Então esse pilar final, ele tem essa preocupação, esse olhar de longo prazo aqui na vida. Então o planejamento financeiro encerra aqui os 4 pilares assim. E aí como... Legal, muito bom. E tem um ponto importante até que a gente falou no início. Tem idade certa para começar? Tem algum momento da vida que a gente precisa fazer isso, se preocupar mais? É quando a gente está muito mais jovem ou quando a gente já está ali para se aposentar? Qual que é o momento certo aqui, Érica? Como bem o Juan falou, é uma receita de bolo, mas não é uma receita de bolo muito simples. Né? A gente tem os nossos pilares, né? Mas vai depender do estilo de vida de cada um, né? Da origem de cada pessoa. Perfeito. Mas algo que é muito interessante é que, apesar de serem receitas de bolos com complexidades diferentes, ainda é uma receita de bolo. Então, a gente conseguir aplicar o conceito todo, né, de controle, de poupar, de bom uso do crédito e de planejamento de longo prazo, é o que vai fazer a gente ter uma tranquilidade maior. Né? Falando aqui de planejamento de longo prazo, agora na parte, né, de você ter uma tranquilidade para o futuro financeira, né, você está aposentado, você vai querer viajar, vai querer aproveitar, né? E por isso é importante também ter um bom plano de previdência privada. Né? Então, ter o seu planejamento de longo prazo. Muitos planos de previdência têm vantagens tributárias também aí de longo prazo. Então, é muito importante fazer esse tipo de planejamento, né? E colocar no orçamento também aquela parcelinha que você está se pagando todo mês para poder curtir essa aposentadoria de forma mais tranquila. Perfeito. Gente, que papo incrível. Acho que a gente saiu aqui com insights aqui, aprendizados super valiosos aqui. E acho que o mais importante, né, é planejamento de futuro, mas também viver o agora. Acho que as duas coisas aqui casadas, a gente tem muito mais conforto e acho que a nossa famosinha receita de bolo deu aprendizados aqui super importantes. Então, Juan, Érica, muito obrigado aqui por esse bate-papo aqui, por todos os nossos espectadores que estão aqui nos assistindo, tá? E legal, gente, para quem que quiser continuar nos acompanhando, esse foi a primeira parte aqui do nosso Poupar aqui para render. Caso você tenha alguém que queira assistir, que você acha que está precisando aqui desses aprendizados, por favor, compartilhe aqui nas redes sociais, porque em breve a gente tem mais novidades do nosso programa Poupar para Render. Obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigada, até a próxima. Pessoal.